Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Andressa Mocelli. No dia de hoje, eu vou falar para vocês sobre a. Vou tentar desmistificar um pouco para vocês esse caminho de conexão com a espiritualidade, esse caminho de desenvolvimento espiritual. Eu quero trazer para vocês um pouco de consciência sobre esse caminho da espiritualidade viva, né? Vivida na prática, e que é algo muito simples. Então, a gente foi condicionado por muitas eras a acreditar que para desenvolver a nossa espiritualidade, para desenvolver a nossa mediunidade, para desenvolver a nossa intuição, nós precisaríamos de muitas coisas. E eu tenho certeza que em algum nível você já se conectou com algum dogma, alguma doutrina religiosa, né? Algum caminho espiritual que te fez acreditar que para receber uma ajuda de um mestre, de um mentor, uma proteção, você teria que dar algo em troca. Ou que para você poder trabalhar com a espiritualidade, você teria que estar ali comprometido com tal casa, tantos dias, tantas horas. Ou que simplesmente o caminho da espiritualidade é um caminho que ele tem que ser somente de doação, né? E tudo isso foi fazendo você repulsar aquilo que já é natural e já é teu, que é a conexão com o divino. Então, para começar a história, você não precisa de intermediários para ter conexão com o Criador de tudo que é, e muito menos com a tua espiritualidade. A única coisa que você precisa é reforma íntima, desenvolvimento de consciência, estudo e experiências práticas, colocar em prática todos esses conhecimentos espirituais de autoconhecimento que a gente tem. Então, por que eu estou falando isso? Porque o meu caminho, o meu desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento das minhas habilidades mediúnicas, todo esse trabalho, esse caminho, eu construí através da minha própria consciência, com a guiança da minha espiritualidade. E quando eu falo isso para as pessoas, para algumas que vêm de casas, né, de muitas doutrinas, isso é um alívio porque elas, Andressa, eu só quero a espiritualidade livre. As pessoas estão cansadas de ter que servir uma consciência espiritual para ter algo em troca, mesmo que isso tenha sido ensinado que era algo bom, quero dar para receber. A espiritualidade não precisa de nada de você. Eles não querem nada. Você não precisa acender nenhuma vela se você não quiser. Quem precisa da vela é a gente. Eles do lado de lá não precisam de nada. Então, se você vem de algum lugar aonde te ensinaram por muito tempo que a espiritualidade é dessa forma, uma troca, você tem que dar isso, você tem que fazer aquilo, se você não fizer a oferenda, se você não fizer o ritual, não vai receber, não vai acontecer, e isso foi se tornando pesado para ti, a intenção era justamente essa pelo sistema, pelas religiões, que ficasse pesado até um ponto de as pessoas não quisessem mais essa conexão genuína com o espiritual. Porque a espiritualidade, ela é algo muito livre, muito simples, natural. A espiritualidade, ela é vivida no dia a dia. Obviamente que sim, é gostoso a gente ter um momento de conexão, acender uma vela, um incenso, trazer a força desses elementos para os trabalhos, né? Que se você trabalha com a espiritualidade, se você é um terapeuta, se você é um mentor espiritual, um guia, né, que faz esse trabalho, é importante, a gente sabe que esses elementos, os elementos da natureza, eles ancoram forças no nosso trabalho. Mas o que eu estou falando aqui é algo um pouquinho mais profundo. Tem muitas pessoas deixando de viver a sua espiritualidade de forma livre, e é essa espiritualidade que eu acredito, a espiritualidade que é livre, que você vai se conectar com todas as hierarquias espirituais, com todas as egrégoras que estão disponíveis para você de acordo com a tua frequência de vibração. Porque, vamos lá, com quem que você vai se conectar do lado invisível? Com os que estão na mesma frequência de vibração que você. E é por isso que é tão importante esse processo de reforma íntima, de autoconhecimento, de cura, porque quanto mais tu olha para as tuas sombras, quanto mais você olha para o teu interior, quanto mais você se abre para se curar, quanto mais você escolhe sustentar a luz e o amor, mais você vai elevando o teu campo de frequência em hertz. E quanto mais alto você está vibrando, mais você se conecta de verdade com a espiritualidade da luz. Porque tem sim, gente, nesse mundo invisível, muitos seres que não são da luz e que se passam por seres da luz para se aproveitar da nossa boa vontade, da nossa devoção, da nossa fé, da nossa crença.
Então, por isso que é importante você cuidar como está a tua energia. E isso a mecânica quântica traz esse ensino. O professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso nas suas aulas. E para quem não sabe, eu sou aluna, eu fui iniciada nesse caminho todo pelo professor Hélio, né? Marley, vem cá. Pelo professor Hélio, né? Ele que foi os primeiros ensinamentos que eu tive sobre física quântica, sobre esse mundo, sobre energia. Então, a partir disso, eu fui me abrindo para outras experiências, e aí eu falo, já passei na Umbanda, já passei em centro espírita, né? Dentro das medicinas da floresta, já participei de várias casas, né? Ocultismo, conexão com a grande fraternidade branca, com os comandos estelares, que são as egrégoras que sustentam esse trabalho aqui que eu faço hoje, né? Esses mestres ascensionados. Eu fui viver as experiências para ir me descascando, porque, gente, vamos lá. Antigamente, quando eu ia fazendo qualquer trabalho espiritual, eu precisava de 1 hora, 2 horas antes, só para preparar o trabalho, proteção e não sei o quê. E tudo isso é importante, sim. Você tem que abrir um trabalho, você tem que fechar um trabalho. Você tem que se blindar energeticamente, sim. Só que a grande questão é que isso não é difícil, não é inalcançável e você não precisa sempre de alguém fora para fazer isso para você. E é essa a mensagem que a espiritualidade quer passar nesse momento, para que mais pessoas que já têm esse desejo, essa alma está sedenta por essa conexão com o divino, possam iniciar os seus caminhos, possam buscar dentro da sua vida, da sua rotina, viver a espiritualidade, seja no momento de meditação, onde você acende uma vela, onde você acende um incenso, onde você coloca uma flor no teu altar, seja no momento onde você simplesmente vai meditar sem nada, porque um altar não quer dizer nada, um altar não me torna mais espiritualizada que ninguém, e a falta de um também não. A grande questão é a intenção de cada elemento, aquilo que você acredita que é necessário e aquilo que não é. Então, desde que eu comecei esse trabalho espiritual, mais como estando à frente, criando os meus grupos, né? E para quem não sabe, eu trabalho com a energia Kundalini de uma linhagem iniciática, eu trago essa sabedoria ancestral sobre essa energia, sobre essa tecnologia, e tem mais vídeos aqui no canal falando sobre isso, então vocês podem ir lá dar uma olhada para vocês entenderem, receber esse conhecimento. E se quiserem ver um pouquinho de como é esse trabalho no Instagram, que vai estar aqui embaixo o link, você consegue ver. E aí você vai ver que tudo aquilo acontece, é um campo espiritual muito forte que se abre. Só que para fazer aquilo ali, antes de eu começar ali, eu achava que precisava de um monte de coisa, né? Um monte de adornos, um monte de precisava de alguém para me ajudar, para me desenvolver. Eu não tinha segurança, eu tinha que fazer um monte de invocação. Eu levava caderninho, abria. E a minha espiritualidade, os meus mestres, a egrégora que me acompanha, veio me mostrando o quanto isso tudo é mais simples do que eu estava imaginando. Porque a minha crença era essa crença do difícil. E foi uma crença que me foi colocada, né? Que na verdade não foi nem colocada. Eu acreditei porque eu imaginei que assim que era, porque eu vi as pessoas viver. E chegou um momento que isso estava ficando tão desgastante energeticamente que eu já estava começando a perder o prazer em fazer o trabalho por causa da trabalheira que dava para começar e para fechar. E não precisa disso. No começo é bom você trilhar esse caminho para você se sentir seguro. Mas lembre-se, é a tua energia que vai falar sobre como estará o campo do teu trabalho, como vai estar a conexão com a tua espiritualidade, quem vai estar se conectando contigo. E aí eu entro num outro caminho. Como eu tenho conexão sim com os mestres, com os guardiões da Umbanda, meus protetores, né? São espíritos, são consciências que estão nos planos astrais e que ajudam a gente aqui sim. E são de muita luz, de muito amor, de muita força. Mesma coisa, os doutores, as consciências espirituais, os irmãos que estão ensinando, trazendo conhecimento. Só que a grande questão é que, para você a conectar com esses, você tem que estar num certo tipo de frequência. Às vezes você está um pouquinho abaixo e tem muitos irmãos que são malandros, mas que têm muito conhecimento e que estão do outro lado, trabalhando contra a luz e que se fazem passar por essas consciências mais elevadas, por essas energias que a gente conhece. Só que a gente não consegue perceber a diferença porque a nossa frequência está vibrando mais aqui do que aqui. E a frequência vibra aqui por quê? Medo, insegurança, julgamento, fofoca, reclamação constante, vitimização. Tudo isso faz a tua frequência ficar baixa.
Quanto mais você está buscando firmeza, alegria, coragem, se movendo, não se identificando com as tuas emoções, não se identificando com os teus pensamentos, mais tu mantém a tua frequência alta. E aí você percebe que é fácil e é simples viver a espiritualidade. A espiritualidade, gente, é você tomar água todos os dias, é você botar o pé na grama, é você tomar sol, é você fazer fechar teus olhos e intencionar, sei lá, vou falar aqui nomes, de repente a tua fé seja em Arcanjo Miguel, seja no Mestre Jesus, seja na Mãe Maria, seja em Madalena. De repente tu se conecte com a força da floresta, com os caboclos da mata, com os pretos velhos ou com deusa Isis, com Mãe Kuan-Yin, não sei, gente. Você não precisa de um monte de coisa para essas consciências chegarem até você e te ajudar e te ouvir e te apoiarem no teu processo. Você precisa simplesmente fechar os olhos e intencionar. Só a intenção abre todos os portais e pedir. Eu gostaria de aprender a me desenvolver, eu gostaria de ter mais contato com vocês, eu gostaria de ouvir mais a minha intuição, eu gostaria de ajuda para silenciar a mente e poder ter mais certeza da minha intuição. Isso é automaestria. Você pode pedir. E detalhe, você não precisa pedir para essas consciências, você pode pedir direto para o Criador, para a fonte divina, que ele vai direcionar a tua egrégora, os teus guias de verdade para estar te protegendo e te sustentando, para que esse caminho fique mais fácil e mais leve. Porque é chegado um momento nessa nova era de você viver a tua espiritualidade de uma forma simples, de você assumir o teu lugar de mestre do teu caminho. E é muito fácil, tem muita gente aí fora se denominando mestres espirituais, lideranças espirituais, dirigentes espirituais que não estão sendo mestres das próprias vidas, não estão vivendo a espiritualidade da forma que pregam. Porque essa espiritualidade cheia de coisinha, ela é pesada e ninguém quer isso, o pessoal quer o simples. E chegou o momento de viver a espiritualidade de forma simples. Acabou os dogmas religiosos, acabou as doutrinas, acabou a rigidez, acabou as condições para você se conectar com a fonte. Chega! É só você manifestar a tua intenção. E se você parou para me ouvir até aqui, porque não é todo mundo que para. Se você parou para me ouvir até aqui, é porque você já está liberado para você ir para essa fase. Tem pessoas que realmente precisam ainda de mão porque estão antes. Mas mão não é limite, mão não é condição, mão não é dogma. A espiritualidade não precisa de nada. Você não precisa dar um copo de água. Inclusive, eu tomo água. Você não precisa dar um copo de água para Iemanjá te trazer clareza. Sabe? Você não precisa dar uma cesta de frutas para o povo cigano te trazer alegria e prosperidade, sendo que a alegria e a prosperidade vai chegar através da tua frequência, dos teus pensamentos, das tuas emoções. E o povo cigano vai estar ali para te ajudar a sustentar tudo isso, para te trazer mais possibilidades. Entende? A gente está num momento que a gente está separando o joio do trigo. E não tem salvador. Ninguém vai fazer o teu trabalho por você. Por isso que é momento de você assumir esse lugar dessa automaestria e começar a viver essa espiritualidade de forma simples, essa conexão com a terra. Você não tem como se conectar com os planos sutis superiores sem se conectar primeiro com a terra, com a natureza, sabe? E isso é a vida prática. Então, como que tá o teu cuidado com a natureza no dia a dia, sabe? Como que tá isso dentro de você, o teu cuidado contigo? Você tá tomando água? Você tá se exercitando? Você tá pegando sol? Isso é a espiritualidade. Às vezes, o teu momento com você, você se conecta mais com o divino do que no momento onde você acende uma vela e reza um terço. No momento onde você acende uma reza, abre um caderno de invocações da grande fraternidade branca e fica repetindo palavras. Às vezes você fica mais protegida das influências negativas que estão ao nosso redor quando você toma sol e se energiza com a energia do sol. Entende como é simples e como a gente romantizou demais todo o processo ou fantasiou demais todo o processo? Eu também vivi essa etapa. E é por isso que hoje eu estou aqui contando para você isso, para que de repente você tire essas camadas todas e se permita se viver essa espiritualidade, essa conexão de uma forma mais leve, se permita se desenvolver espiritualmente, entendendo que essa espiritualidade é simples, é natural.
Então, se você está buscando esse caminho, pega todas essas dicas que eu te dei aqui e leva para o teu coração. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Faz a experiência. Porque eu também passei pelo caminho de acreditar em tudo isso. Eu servi casa de umbanda, né? Eu ia toda semana, 2 vezes, 3 semanas no centro espírita, porque eu achava que é só assim que eu ia receber ajuda, né? Depois eu ia toda a sessão de ayahuasca, tudo resto, eu tava lá tomando medicina todo mês, porque tinha que ser assim. Se não fosse assim, eu não estava protegida, eu não estava aprendendo. Só que a grande verdade é que a gente não precisa de nada externo. A gente só precisa da nossa conexão com a gente mesmo, que é isso que conecta a gente com o divino, que é isso que conecta a gente com os nossos mentores, com os anjos, com as devas, com os seres encantados, com os mestres ascensionados, o povo das estrelas. É a tua conexão contigo que leva para esse lugar, a tua frequência, energia. Então, lembra desse trabalho e segue esse processo de autoconhecimento, segue esse processo de reforma íntima. Coloca na tua vida esses hábitos para que você possa se desenvolver, se conectar com a Terra, se conectar com essa realidade. E, e lembra, estão falando que precisa de todo esse restante para que pareça difícil para você e que você sempre fique tentando buscar outras pessoas para fazer por ti. Aí você fica dependente, aí você vai lá e dá cabeça, aí você vai lá e leva um monte de coisa, sendo que você não precisa disso. Você pode sim, quando você quiser, no teu coração, acender uma vela, um incenso, montar um prato, se você sente que, né, faz sentido para você isso. Eu não estou dizendo que não é para fazer, que está errado. Eu só estou dizendo que do outro lado, eles não precisam disso. É a gente que precisa. A espiritualidade, os trabalhadores da luz, os nossos irmãos que estão aqui nesse universo que a gente está, nesse multiverso que a gente está, eles estão aqui por amor à humanidade. E é o amor que sustenta o trabalho deles, não é nada do que a gente faça. Então lembra disso, leva isso pro teu coração. E tenta buscar dentro de ti o que do que eu falei faz sentido, o que ressoa, para te desconstruir todas essas barreiras que tu levantou contra essa vida espiritual, contra o teu desenvolvimento espiritual, contra a tua conexão espiritual, tá bom? Assim eu falei com muito amor. Agradeço novamente quem esteve aqui. Peço para você deixar o like se esse vídeo fez sentido, se ressoou com você e já se inscreve no canal. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com a Kundalini, aqui embaixo tem o meu perfil lá do Instagram e também tem o meu site, tanto para as vivências presenciais quanto para as online, atendimentos individuais, grupos. Vai ser um prazer me conectar mais com você. Um beijo e até o próximo vídeo.